Cláudio, que deixemos bem claro, né, trocou esse grande expediente comigo. Muito obrigado, o seu será na semana que vem, conforme já previamente combinado. E eu fiz essa solicitação ao vereador Cláudio porque amanhã, dia 14, é o Dia Mundial do Diabetes. E nós estamos, nesse momento, bastante mobilizados aqui na casa, inclusive com a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com DM1, com diabetes do tipo 1. Então, inclusive por isso, não quis que essa data passasse e a gente deixasse de falar sobre ela. Só para que a gente tenha uma ideia, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, são hoje no Brasil cerca de 20 milhões de pessoas com diabetes. Dessas, 600 mil têm diabetes tipo 1. E a gente tem tratado muito e falado, inclusive, enquanto frente parlamentar, sobre diferenças, porque quando a gente fala sobre diabetes, nos vem muito uma referência do diabetes tipo 2. Meu pai, por exemplo, seu Isolino, tem o diabetes do tipo 2, que ela é uma doença que, obviamente, como a gente já falou, ela é muito mais comum, 90% das pessoas que têm diabetes têm a tipo 2, e ela acontece quando o corpo não aproveita adequadamente a insulina que produz. Geralmente é adquirida, geralmente com o tempo, por uma série de fatores que pode incluir a questão da alimentação, né, do açúcar, enfim, de uma série de outras questões. Mas existe também, e a gente tem focado aqui na frente parlamentar, na diabetes tipo 1. E é importante que a gente, sempre que tenha qualquer oportunidade, que fale mais sobre isso, para esclarecer as pessoas. A diabetes do tipo 1 é uma doença crônica e é uma doença autoimune. Eu vou falar de uma forma muito simples para a gente entender, muito didática, o que significa essa questão do autoimune. O sistema, ele ataca o pâncreas e aí diminui de forma muito, muito significativa a produção de insulina. Então, ela é muito diferente. O diabetes tipo 1 geralmente acontece, né, acomete crianças e adolescentes, embora também possa acontecer em alguns casos na vida adulta. Então, a gente está falando diabetes tipo 1, um número muito menor, né, um percentual muito menor, e a diabetes tipo 2, que é a mais conhecida, um número muito maior. E a gente precisa deixar claro por quê. Porque a DM1, que é o que a gente está trabalhando, inclusive, na frente parlamentar, o tratamento dela é uma exigência de uso diário de insulina para regular os níveis de glicose. Para trazer informação, que é o que a gente mais fala aqui, o que nós promovemos enquanto frente parlamentar, e já quero aqui agradecer também as vereadoras que compõem a frente comigo, a vereadora Sandra Boneto, a vereadora Daiane Mello. Vereadora Sandra, muito obrigada também, né? A Gabi conseguiu, Gabriela Marcon estava por aqui agora há pouquinho, que é a assessora, conseguiu acompanhar também com a gente um pouquinho do simpósio. Viu que bonito que foi esse plenário, cheio de gente. Veio, inclusive, um grupo que, como nós aqui, tem trabalhado isso enquanto comunidade, muito mais parecido até com o Gotas de Vida, que é o grupo Formigas de Santa Maria. Imagina, veio uma turma de Santa Maria para acompanhar aqui o simpósio e para falar um pouco sobre diabetes tipo 1. Então, quero contar e prestar contas que nós realizamos, então, no dia 8 de novembro, aqui nessa casa. Tem algumas fotos que eu vou pedir para a gente já ir passando. Foram várias palestras que trouxeram informações, desde as informações mais básicas, né, de uma das responsáveis pelo Instituto da Criança com Diabetes, o ICD, de Porto Alegre, falando sobre diferenças mesmo entre o diabetes tipo 1 e tipo 2, o que significa, quais são os cuidados, o tratamento, os riscos para essas crianças e adolescentes no futuro, enfim, a gente falou muito sobre isso. Falamos sobre tipos de insulina, são as duas palestrantes que estão na tela aí nesse momento, inclusive. Teve esse outro momento super importante, que foi no finalzinho da manhã, que foi uma roda de conversa, uma possibilidade das pessoas contarem um pouco como é a sua realidade. Então, a gente está vendo aí, por exemplo, a primeira pessoa que está falando no microfone, a Luciana Cioato, ela é nossa prof aqui da rede municipal, e ela é DM1. Então, ela contou de todas as dificuldades que ela tem do acompanhamento, né, da aplicação da insulina, de como é que funciona nas escolas. E também ela é uma das integrantes do InsuLife, que é aquele grupo
de Farroupilha, também DM1, que vocês têm. O vereador Cláudio levantou aqui a caneta, que a gente trouxe, né? Aqui em um momento eu trouxe e entreguei para cada um dos colegas vereadores uma caneta, que é uma forma de tornar um pouco mais leve essa questão, porque nós sabemos que muitas crianças na escola, crianças e adolescentes, principalmente os adolescentes nesse caso, eles têm dificuldade porque eles têm vergonha de aplicar insulina na frente dos colegas. Isso não é um absurdo, né? Então a gente precisa ir normalizando, que os outros colegas tenham uma canetinha, a deles escreve, não é uma caneta de insulina, mas eles conseguem compreender que é um recurso importante. E ali do ladinho, então, várias crianças e adolescentes que têm o diabetes tipo 1, que contaram como foi descobrir, como é que é o dia a dia, todo o acompanhamento, a contagem diária de carboidratos. Então, a gente tem a Giovana, tem a Júlia, tem o Pedro, tem o Benjamin, tem o Davi, tem os pais do Davi, e o Pedro, que está no colo da Juliana, que é do grupo Gotas de Vida, que promoveu o seminário conosco, e a Juliana também é a mãe e o filho, né? A Juliana também é DM1. Então, o simpósio foi um sucesso, quero agradecer demais a todo mundo que se envolveu nele diretamente, e preciso fazer isso muito em especial. O fiz durante o simpósio, mas preciso fazer aqui. A nossa equipe do gabinete e da bancada, absolutamente envolvidos nisso, o Marcelo, principalmente, que puxou à frente, né? Conversando sempre e se envolvendo para que a gente tivesse o maior público possível. E preciso fazer uma referência aqui, também muito importante, a rede municipal, que naquele dia tinha um outro evento, a mostra científica, a premiação da mostra, então tivemos menos representatividade, mas tivemos algumas professoras que vieram representar suas escolas, porque nós precisamos que esse assunto esteja nas escolas, nas salas de aula e com a maior compreensão. E para encerrar da gente falar do simpósio, eu queria, acho que tem uma foto final. Isso, tem a foto de todos aí no finzinho da manhã, a gente passou um pouquinho do horário, porque tinha muito assunto para tratar. E agradecer, assim, de todo o meu coração a essas mães que são simplesmente sensacionais, que são as mães desse grupo, né, do Gotas de Vida, que tem nos motivado a tratar cada vez mais sobre o tema. Então, aí na foto, a Cris Taufer, a Ingrid, a Juliana, a Evandra e a Tamires, do ladinho da Tamires, a Helena, esse toquinho, com o DM1 também, que contou um pouquinho da experiência junto com a mãe. E quero aqui também, já fechando quase o meu tempo, quero só contar para que vocês possam compreender, vocês que estão nos acompanhando de casa, inclusive, pela TV Câmara, pelo YouTube, enfim, e para os colegas vereadores. Algumas pessoas me questionaram, até porque chama um pouco de atenção em mim e nas crianças, que eu estou usando um sensor. Esse aqui é o Libre, é um sensor que a gente pode monitorar os nossos índices de glicemia. Esse foi um desafio proposto, inclusive, pelas meninas, pelas mães do Gotas de Vida e pela empresa, pela Abbott, para que a gente falasse um pouco de como isso funciona, para que as pessoas entendam. Por quê? Porque partiu muito dessa casa várias discussões em relação a ele. A gente falava, né, criança, a gente está falando que o DM1 atinge principalmente, né, crianças, e aí a gente falava sobre crianças precisarem fazer muitos, não é uma vez por dia a picadinha no dedo, não. Eram muitas vezes ter que fazer o ponta de dedo para poder ir acompanhando seus índices de glicose. A tecnologia nos trouxe opções importantes como essa, que é o sensor, que tem um custo que é difícil para as famílias darem conta ainda. E aí nós trouxemos isso, essa mobilização das mães do Gotas de Vida chegou cada vez mais longe, chegou numa conversa, inclusive, com a deputada federal Denise Pessoa, que enviou, ainda no outro ano, um recurso importante, R$ 1.400.000, para que a Secretaria de Saúde criasse algo nesse sentido. Então, nós contribuímos muito naquele momento, a Secretaria de Saúde criou um protocolo e hoje nós temos crianças e adolescentes, né, até os 18 anos, que são atendidas pela rede pública de saúde e que tem o sensor, ele dura 15 dias, e a gente consegue acompanhar.
Uma declaração de líder, por favor. Segue em declaração de líder da bancada do PSDB, vereadora Marisol Santos. Obrigada, presidente. Só para que a gente possa concluir, para quem está nos acompanhando possa entender. O que facilita o sensor? Ele é muito simples de ser aplicado aqui, né? Ele vai ficar, a duração dele é de 15 dias, é muito rápido. Ele tem uma cânulazinha que é mais ou menos como um fio de cabelo que fica intersticial e que vai reconhecendo o nosso índice de glicemia. E como a gente monitora, eu tenho o aplicativo no celular e posso acompanhar minuto a minuto. Nesse momento, por exemplo, a minha glicose está em 95. E essa setinha que está do lado diz que ela está em 95 e não deve mudar muito disso. Ela está em 95 e está estável. Isso é sensacional. A gente não precisar ficar fazendo o ponta de dedo a cada... Obviamente não ia se fazer a cada minuto, mas, sei lá, a cada algumas horas, porque não daria essa precisão que a gente tem pelo aplicativo o tempo todo. O sensor, como eu falei, ele tem um custo, mas hoje o nosso município é uma referência e por isso, inclusive, que veio essa turma de Santa Maria para cá, para conseguir entender um pouco melhor como é que funciona, como é que a Secretaria de Saúde conseguiu organizar esse protocolo. A gente já fala e falou várias vezes sobre isso. É o ideal uma emenda parlamentar, que é um recurso que é temporário? Não, não é. O ideal é que o município conseguisse fazer? Sim. Mais ainda, o ideal seria que a gente tivesse os sensores ou qualquer tecnologia que facilitasse a vida das nossas crianças, adolescentes e adultos. Via governo federal, obviamente, seria como um medicamento, um equipamento que viesse diretamente pelo SUS? Logicamente que sim. Mas hoje é o que nós temos e tem mudado e facilitado e melhorado muito a qualidade de vida. E só para vocês entenderem, a gente fez uma comparação que eu vou pedir para a TV Câmara mostrar aí. Dá só uma olhada. Nesse é o meu gráfico, acho que era o de ontem aí. Então, a gente tinha, olha aqui, uma pessoa que não tem, né, problemas com o diabetes, que é o meu caso, e que está fazendo para divulgar, para contar, para sentir um pouco na pele a convite delas para esse desafio. Mas olhem o meu gráfico, ele nunca sai muito ali dessa faixa dos... A gente já teve, eu acho que o meu menor índice deve ter sido pertinho de 70, 80, mas vai ficar sempre por ali. Agora, olhem o gráfico do lado, é o gráfico de uma das nossas crianças do Gotas de Vida. Deem uma olhada de como está, de repente, como baixa e sobe isso o tempo todo, porque ele é, como eu falei, minuto a minuto. Então, isso é assustador para quem acompanha. Essas mães são o que a gente chama mãe pâncreas, né? É a mãe que faz o funcionamento desse órgão, já que ele não funciona. Então, quando chega num ponto mais crítico, bom, o que a gente precisa fazer? Precisa aplicar a insulina. Então, vai ter que fazer a aplicação e quantas unidades, como é que vai fazer? Então, todo esse controle que é feito pelas mães, eu quis trazer para vocês para a gente ter uma ideia. Tem vários gráficos que são assim deles, que mostram picos absurdos nesse sentido. E quero fazer também referência, a gente está encerrando, né, já a exposição, a Entre Fios Invisíveis, que eu já mostrei para vocês, que está incrível, que está na Prefeitura de Caxias e que está indo já a partir do dia 16 para o Világio Caxias. Também a gente já tem ela em várias formas nas redes sociais, várias pessoas acompanhando e comentando, trazendo essa ideia do fio invisível, que é o diabetes tipo 1, né, que ainda está muito na invisibilidade porque poucas pessoas conhecem sobre, e que é um fio que a Cris Taufer, que fez toda a concepção e a direção da arte, traz muito bem, que é um fio que limita, que restringe uma série de questões. Obviamente, a gente está falando desde restrições alimentares até questão, muitas vezes, que não limitam a vida, porque eles vivem leves, mas precisam ter alguns cuidados muito mais especiais. Então, tem algumas limitações, traz algumas restrições, mas, ao mesmo tempo, esse mesmo fio, quase invisível, é o que conecta, é o que transforma numa rede de apoio, que é o que a gente está vendo acontecer, inclusive com o apoio da Câmara de Vereadores e com essa frente parlamentar que eu tenho a alegria de presidir. E eu quero mostrar, para encerrar aqui, a exposição é do Diego Viesili, né, fotógrafo, e da Cris como diretora e fazendo toda a concepção de arte.
idealizou toda a estrutura e os belíssimos fotografados são as nossas crianças e adolescentes aqui com o DM1 do grupo Gotas de Vida. E o Diego fez também um documentário. Ele ouviu essas crianças que foram fotografadas, contando algumas questões, algumas das suas histórias. É um vídeo mais longo, que dá para acompanhar, está lá no Instagram do Gotas de Vida, inclusive, mas eu queria trazer um corte, um pouquinho só de alguns depoimentos dessas crianças, que são do grupo Gotas de Vida, para que a gente pudesse entender só um pouquinho da mudança da vida dessas crianças e do que elas sentem, de como elas se sentem. Vamos lá. Eu queria ter diabetes. Meu sonho foi ter diabetes. Eu queria ter diabetes porque minha mãe tinha diabetes há 5 anos. Eu lembro que foi na época do Covid, que era 2022. Eu tava na casa da minha avó. Lembro. Bastante. Que eu fiz o teste, daí quando veio o resultado apareceu que eu tinha diabetes. Eu tava com fome, mas eu não conseguia comer. Me deram uma melancia, assim. Eu comi a melancia, eu vomitei, assim, do nada. Quando eu tive o diagnóstico, já fazia vários meses, assim, uns 2 meses que eu tinha os sintomas. Eu fiquei por 1 semana internada. Daí quando eu voltei, os meus colegas tudo, ela voltou lá. Uma heroína. Que descobriu uma cura de diabetes. Meu sonho era ter um brinquedo legal. Um dinossauro. Tem 2. Tem vários. Não aplicar insulina, um dia inteiro, sem aplicar insulina e viver normal. Enfrentar as vontades que eu tenho de comer outras coisas. E também, quando eu vou pra escola e eu não tenho, um acolhimento com a escola também me deixa bem mal. É que às vezes a gente não tá comendo doce. E a pessoa fala, mas tu não tem diabetes, não pode comer doce. Não é isso, diabetes. Gostariam que não me assistem no meu livro, não no meu livro. Ter paciência, por causa que sobe e baixa, a gente não sabe o que é pra fazer. Daí, não sei, se a gente não sabe se tá alto, se tá baixo, daí pira a cabeça. Minha glicemia sempre sobe e desce e eu tenho que ficar me aguentando pra não comer as coisas que os outros estão comendo. Medir a glicemia sozinha. Eu acho que é saber calcular pra fazer as doses. Me dosar sozinha e eu quero muito, muito mesmo que quem está me interrogando é minha mãe, no caso, né? Daí eu quero muito que ela deixe eu ir no passeio ano que vem. Eu gostaria que elas entendessem como lidar com o diabetes, o que fazer. Que descubra uma cura de diabetes. Amém, Benjamin, que descubram a cura do diabetes. Lindo, né? E eu já me emocionei muitas vezes assistindo esse vídeo. A gente viu o primeiro depoimento do Pedro, e ele diz que o sonho dele é ter o diabetes. Porque a mãe tem, a Juliana tem. Então é um espelho, né? Mas o que a gente quer, o nosso sonho aqui, para essas crianças lindas, a gente tem ali a Helena, a Júlia, a Giovana, o Pedro, o Benjamin. Acho que é isso, né? Acho que não esqueci ninguém. Que a gente possa estar ao lado de vocês para caminhar nesse sentido e para buscar outras melhorias, né? Em termos de tecnologia, tem outras, muitas já hoje. A bomba de insulina que vai aplicando todo o tempo, então não é só medir, ela vai também aplicando, mas os custos ainda são muito altos, muito, muito altos. Muito difíceis, né? Para as famílias conseguirem dar conta disso. Mas a gente quer poder acompanhar e ajudar dentro daquilo que nós pudermos. A exposição, como eu falei, essa Entre Fios Invisíveis, para quem quiser assistir e acompanhar, né, que está lindíssima, ela vai para o Világio Caxias até o fim do mês, depois ela vem aqui para a Câmara de Vereadores, também vai estar aqui, então super importante. E lembrando que amanhã, dia 14, como eu comecei falando, é o Dia Mundial do Diabetes, então um momento também para a gente pensar sobre esse assunto, que não vai nos afetar, talvez não faça muito sentido, enquanto a gente não convive, não conhece, mas nós, como legisladores, precisamos estar atentos para escutar, para ouvir e para ver de que maneira a gente pode contribuir. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Marisol Santos.
Com a palavra, vereador Iago Morandi.